Olá pessoal, meu nome é Ramon, sou tutor de comunicação e nesta aula faremos uma revisão da aula 2. Vamos lá! Leitura e interpretação de textos do meio acadêmico profissional. Iniciarei nossa revisão citando 8 benefícios da leitura, para você se instigar aí. Vamos lá! 8 benefícios da leitura. O porquê você deveria ler todos os dias. 1. Exercício mental. 2. Diminui o estresse. 3. Conhecimento. 4. Expande seu vocabulário. 5. Boa memória. 6. Melhora seu pensamento crítico. 7. Ter uma melhor concentração. 8. Escrever melhor. E o que é leitura? Olha, boa pergunta, viu? Parece até que foi combinado. Mas, respondendo, ao contrário do que se acredita, a leitura vai além de decodificar palavras. A leitura é compreensão, interpretação, dedução, inferência, é a transformação de significados. E a leitura também é o desenvolvimento das capacidades de criticar e de raciocinar. A leitura também é a interação entre leitor e o texto. Agora, observe comigo essa frase de Rubem Alves. Pois é claro, não nos interessávamos por aquilo que ele havia memorizado dos livros. Muitos idiotas têm boa memória. Interessávamos-nos por aquilo que ele pensava. Poderia falar sobre o que quisesse, desde que fosse aquilo sobre o que gostaria de falar. Procurávamos as ideias que corriam no seu sangue. Entenderam? É com base nisso que nós cobramos de vocês questões práticas, contextualizadas, que você identifique no dia a dia conceitos e teorias. Não espere memorizações de conceitos e respostas iguais ao material. E o que é coerência e coesão? Bem, a coesão trata da conexão apropriada entre as palavras e os parágrafos de forma que se crie um significado harmonioso, com conjunções, pronomes e preposições. Coesão em uma prática empresarial, por exemplo, seria quando os funcionários trabalham cada um em sua função de forma harmônica e cooperativa. Isso é uma equipe coesa. Vamos para alguns exemplos. O avião decolou enquanto os passageiros dormiam. Perceba a presença de uma conjunção sublinhado aí, ó. O aluno passou na prova, pois ele se dedicou. Perceba a presença de um pronome sublinhado. O pesquisador aguardou com disposição para apresentar os seus resultados. Perceba a presença de uma preposição, essa palavra que está sublinhada. Todos eles três são elementos coesivos. E a coerência? A coerência trata do sentido, da compreensão ou da profundidade do texto. Ela trata da harmonia das ideias de quem escreve, de forma que essas não se contradigam. Vejamos um exemplo. Estava andando sozinho na rua e ouvi passos atrás de mim. Assustado, nem olhei e saí correndo. Era um homem alto, estranho, tinha em suas mãos uma arma. Vamos analisar. Como o personagem, no caso, poderia descrever o sujeito se ele afirma que não o viu? Há falta de coerência nesse trecho. Bem, agora com relação aos elementos estruturais de um texto. Nós temos a introdução, que uma boa introdução é quando você faz com que o leitor queira continuar lendo. O desenvolvimento, que é o assunto em si. E o fechamento, que é a conclusão das suas ideias. Agora vejamos 8 técnicas de interpretação de texto no meio acadêmico e profissional. Essa você não pode perder. 1. Ler 2 vezes o texto. 2. Observar que um parágrafo em relação ao outro pode indicar uma continuação ou uma conclusão, ou ainda uma falsa oposição. 3. Sublinhar em cada parágrafo a ideia mais importante, isso se chama tópico frasal. 4. Ler com muito cuidado os enunciados das questões para entender direito a intenção do que foi pedido. 5. Sublinhar palavras como erro, incorreto, correto, entre outros, para não se confundir no momento de responder a questão. 6. Escrever ao lado de cada parágrafo ou de cada estrofe a ideia mais importante contida neles. 7. Não levar em consideração o que o autor quis dizer, mas sim o que ele disse, escreveu. 8. Tomar cuidado com os vocábulos relatores, os que remetem a outros vocábulos do texto, pronomes relativos, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, entre outros. Vamos agora para o exercício de fixação. Primeiro vamos ler o poema da nossa questão. Retrato de uma princesa desconhecida. Para que ela tivesse um pescoço tão fino,
para que os seus pulsos tivessem um quebrar de caule, para que os seus olhos fossem tão frontais e limpos, para que a sua espinha fosse tão direita e ela usasse a cabeça tão erguida, com uma tão simples claridade sobre a testa, foram necessárias sucessivas gerações de escravos, de corpo dobrado e grossas mãos pacientes, servindo sucessivas gerações de príncipes, ainda um pouco toscos e grosseiros, ávidos, cruéis e fraudulentos. Foi um imenso desperdiçar de gente, para que ela fosse aquela perfeição, solitária, exilada, sem destino. A questão pede. No poema, a autora sugere que: letra A, os príncipes e as princesas são naturalmente belos. Letra B, os príncipes generosos cultivavam a beleza da princesa. Letra C, a beleza da princesa é desperdiçada pela miscigenação racial. Letra D, o trabalho compulsório de escravos proporcionou privilégios aos príncipes. Letra E, o exílio e a solidão são os responsáveis pela manutenção do corpo esbelto da princesa. Então, pause agora o vídeo para você tentar fazer sozinho e daqui a 3 segundos eu vou responder, tá ok? Vamos lá! Então a resposta correta é a letra D. O trabalho compulsório de escravos proporcionou privilégios aos príncipes. Percebemos isso no poema nos seguintes versos. Foram necessárias sucessivas gerações de escravos, servindo sucessivas gerações de príncipes, para que ela fosse aquela perfeição. Então, as demais alternativas A, B, C e E, elas não podem ser porque elas não estão expressas dentro do poema, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da revisão. Até a próxima. Valeu!